Por acaso você já se apaixonou por alguém que mal conhecia? Você já criou na sua mente uma história tão perfeita que parecia mais real do que a própria realidade? Se a resposta for sim, então eu tenho certeza que você vai se identificar com o protagonista de Noites Brancas, uma das obras de Dostoiévski mais tristes e melancólicas já escrita por ele. Embora esta obra seja uma das primeiras e não seja tão conhecida como Crime e Castigo e o Simão Karamazov, essa obra de Dostoiévski é um soco no estômago. E mesmo que ele tenha sido escrito há 180 anos atrás, ainda hoje traz consigo muitas reflexões e muitos ensinamentos. E é isso que vamos fazer hoje. Vamos mergulhar nesse livro maravilhoso e tirar ensinamentos, insights, reflexões. E hoje, no Clube do Livro, vamos dar ênfase nessa leitura. Eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você vai aprender muita coisa. E como de costume, já vou pedir para você pegar ali sua bebida de preferência, seu cafezinho e sente para você ouvir o que eu consegui extrair dessa obra maravilhosa de Fyodor Dostoiévski. Pois bem, a história começa na cidade de São Petersburgo. O homem conhecido como o sonhador, o protagonista, e preste bem atenção nisso aqui, porque Fyodor Dostoiévski, o autor do livro, ele não coloca um nome específico para o protagonista. Ele identifica ele como o sonhador. Mais para frente eu vou explicar o porquê. Era um homem que ele conhecia perfeitamente a cidade de São Petersburgo, porque constantemente ele caminhava, então ele conhecia cada canto, cada lugar daquela cidade. Ele era um homem pouco sociável, não tinha muitos amigos, e tinha algo interessante nele. Ele fantasiava toda hora, ou seja, era um homem que vivia no próprio pensamento, era um homem que sonhava demais, que fantasiava demais, era um homem com uma imaginação muito grande. Então, eu quero que você preste atenção nesse detalhe, porque mais para frente também vai fazer sentido. Esse homem vivia constantemente na sua imaginação. Aliás, nos momentos que ele percorria o caminho daquela cidade, ele conversava consigo mesmo, ou seja, ele tinha muitas conversas consigo mesmo. Enquanto ele percorria a cidade de São Petersburgo, ele memorizava os lugares, obviamente, e ele tinha conversas consigo mesmo. Então, era um homem pouco sociável. Certo dia, ele enxerga de longe uma mulher, a Nantcheska. Ele gosta daquela mulher automaticamente, começa a gostar, vê ela muito bonita, mas tinha um detalhe, por ser um homem pouco sociável, não tinha facilidade de chegar naquela mulher e bater um papo, conversar, enfim. Ele encontra coragem em determinado momento e é aí que ele aproveita e se aproxima dela. Lembrando aqui, pessoal, eu não vou dar um detalhe por detalhe da história, porque se você não leu, você vai ver os momentos que ele se aproxima dela, como que ele chega nela. E outra, se você lê o livro, você já sabe mais ou menos como que ele adquiriu a coragem para chegar naquela mulher. Pois bem, no momento que ele chega naquela mulher, automaticamente eles começam a conversar. Ele começa automaticamente a falar com ela, a criar certa conexão, um certo rapport, e automaticamente ela também faz o mesmo. De certa forma, eles começam a conversar, eles criam esse laço muito rápido, e é aí que começa tudo. 4 noites. Por isso que o livro se chama Noites Brancas. Pois bem, 4 noites se passaram, e nessas 4 noites, o sonhador, o protagonista, ele se apaixona perdidamente por aquela mulher. Detalhe, aquela mulher, logo desde o início, ela falou para ele que ela amava outro homem. E que, aliás, estava esperando por esse outro homem. Porque ela conta a história dela e disse, olha, aproximadamente há tanto tempo, esse homem que eu amei, que amo ainda, falou que nessas datas ele viria por mim. Mas até então não chegou ainda. Então ela deixou bem claro que ela amava outro homem. E nas primeiras noites, o sonhador, o protagonista, ele fantasiava, ele falava, mas não se declarou porque ela falava que muitos homens se aproximavam dela simplesmente e queriam outra coisa, e ela simplesmente começou a enxergar ele como um amigo. Isso ela deixa bem claro logo no início. Então ele, por ser um homem que não tinha, digamos, essa coragem suficiente para falar as coisas, ele não se declara logo de primeira, mas já sabia que, obviamente, ela amava outro homem. Então, começa tudo aquilo. Ele se apaixona perdidamente, ele começa a amá-la, ele começa a enxergar ela como uma mulher muito incrível, e ela simplesmente começa a sentir certo carinho por ele, porque aparentemente era um bom homem. Então aqui começa tudo. E aqui vem o primeiro questionamento, digamos assim. Até que ponto uma pessoa pode se apaixonar perdidamente por outra, sendo que essa outra ama outra pessoa? Até que ponto você poderá permitir
ficar perto de alguém que você gosta, mas que essa pessoa não sente a mesma coisa por você. Ela sentia simplesmente um certo carinho por ele, mas de amizade. Ele já amava ela como companheira. Então tinha ali esse diferencial. Ela queria ele como amigo, ele queria ele como, digamos, como companheira. Mas infelizmente ela não o enxergava dessa forma. Então, quantas pessoas você conhece que estão passando por isso? Elas estão ali, compartilhando com aquela pessoa, gosta dela, ama ela, mas simplesmente essa outra pessoa não gosta da mesma forma ou ama outra pessoa. Então é muito importante você fazer esse primeiro questionamento. Será que é saudável isso? Será que é bom permanecer do lado de alguém que não te enxerga da mesma forma que você enxerga ela? Pois bem, o homem, o sonhador, ele começa automaticamente a falar, a se aproximar mais, ele começa a demonstrar um pouco mais conforme passa nas noites, que a sua intenção era outra. Não me lembro, acho que são a última noite ou as duas últimas noites que ela começa a de fato suspeitar daquilo e ele começa a se declarar um pouco mais. Quando ele se declara, obviamente ela fica impressionada, fica totalmente surpreendida e ela diz que, bom, ela amava outro homem e automaticamente, um detalhe muito importante que eu enxerguei aqui é que o sonhador, ele tinha algo muito grave, que era o excesso de fantasia. E aí que vem outro questionamento. Até que ponto você fantasia tanto? Até que ponto você sonha tanto? Pense, sonhar é bom, desejar é bom, fantasiar é bom, mas quando isso se torna em excesso, isso altera a tua percepção da realidade. E era isso que acontecia com o sonhador. Ele tinha alterado a percepção da sua realidade, ao ponto de conhecer aquela mulher, já amava ela, já se apaixonou perdidamente por ela. Então, a pergunta que eu faço também para você é, dá para amar uma pessoa em 3 dias, em 4 dias? Acho difícil, né? Mas enfim, ele se apaixonou, amou dessa forma e automaticamente ele começou a ver que ela não sentia o mesmo. E aí que tá, surge outra pergunta, outra reflexão que eu faço aqui para vocês. Até que ponto vale a pena ficar em um lugar que simplesmente não vão te valorizar da forma que você quer ser valorizado? E outro ponto importante, aí você está pensando, nossa, mas aquela mulher estava destruindo ele. Não, ela sempre foi sincera com ele. E detalhe, ele tinha um certo grau de manipulação melancólica, ou seja, através do sofrimento dele, ele tentava convencer ela. E aí que surge outra pergunta. Por que tentar convencer alguém que já deixou os pontos bem claros? Não seria tentar colonizar o pensamento daquela pessoa? Será que você convencendo ela e essa pessoa sendo convencida por você, daria certo? Pois bem, era o que ele estava fazendo com ela. De certa forma, ele não aceitava que ela amasse outro homem e de qualquer outro jeito ele tentava que ela fizesse se apaixonar por ele. Pois bem, chega a última noite, alerta de spoiler, quando ela começa a querer dar uma breve oportunidade para ele, talvez para viver um relacionamento, chega o amado daquela mulher. O que acontece? Ela acaba deixando o sonhador, o protagonista, para ir a viver o romance com o seu amado que há tanto estava esperando. Obviamente, isso foi um soco no estômago para o protagonista. Ela vai embora. Obviamente, ela se sente mal porque viu que ele se sentiu mal, sentiu tristeza e tudo mais. Mas tem um detalhe aqui. Tem um detalhe que ele, quando aceita a realidade, ele deseja o bem para ela. E aí vem um bom ensinamento. Quando chega o fim de algum término, de algum relacionamento, a melhor postura que nós devemos tomar é aceitar. É aceitar que, se chegou ao seu fim, é isso. Você não pode fazer mais nada. E não é porque você tenha vivido algo com alguém em um período curto, é que não valeu a pena. Para o sonhador, esses minutos, essas horas que ele viveu com ela, simplesmente foram as melhores coisas, os melhores momentos que ele viveu. Então, aí vem outra pergunta. Vale a pena minutos de felicidade? Vale a pena você ser feliz por alguns minutos? Vale a pena você compartilhar com essa pessoa por alguns instantes? Pois bem, isso vai depender de cada pessoa. Me diga aí nos comentários se para você seria bem ou não. Outra lição muito importante é que você deve ter amor próprio. Quando você chega um momento em que você
sabe que a outra pessoa não vai te enxergar da mesma forma que você quer, a melhor coisa é você aceitar, você deixar seus pontos bem claros e se afastar se for possível. Porque do contrário você vai estar ali, esperando, digamos, a oportunidade correta para essa pessoa te amar. Quando ela deixou bem claro que não amava você, que amava outra pessoa. Então tem momentos que é melhor você, mesmo amando, se afastar. Outra lição muito importante dessa história, que é breve, que é curta, eu estou dando aqui simplesmente um resumo. Você pode ler e você pode enxergar da forma que você acha melhor. É que não interessa o tempo que você fica com uma pessoa. Tem conexões que, por mais que seja um período curto, são conexões muito fortes. Provavelmente ele teve essa conexão com aquela mulher, porque era seu primeiro contato que ele tinha. Até então era um homem que vivia no pensamento, era um homem que vivia na imaginação, era um homem que vivia na fantasia. Então ele criou essa conexão, por mais que tenha sido por pouco tempo, foi suficiente. E eu enxergo dessa forma. Por mais que a conexão tenha sido por pouco tempo, por mais que o sentimento tenha sido por pouco tempo, eu acredito que vale a pena viver. Eu acredito que vale a pena realmente sentir aquilo. Até porque isso é uma das experiências mais incríveis que você pode experimentar. Outro ponto muito importante é que você não pode simplesmente viver constantemente na imaginação. Porque é aí que faço de novo a pergunta. Até que ponto a percepção na nossa realidade pode ser alterada por simples fato de você constantemente fantasiar? E aqui que eu digo, lembra quando eu falei porque o Dostoiévski ele colocou o sonhador e não o nome em específico? Porque o Dostoiévski queria deixar claro que todos nós em algum momento fomos sonhadores. Em algum momento nós simplesmente sonhamos algo, em algum momento nós idealizamos alguém, em algum momento nós idealizamos sonhos, pessoas, em algum momento nós simplesmente fomos sonhadores, pessoas que viviam constantemente no pensamento, fantasiando, almejando. Eu tenho certeza que você já passou por isso, eu passei por isso, todos nós passamos por isso. E outra coisa muito importante que eu aprendi é que não vale a pena você a toda hora idealizar alguém. De certa forma, o sonhador protagonista, ele se apaixonou, digamos que se apaixonou por aquela mulher, mas também se apaixonou pela idealização que ele fez daquela pessoa. Ele idealizou, ele simplesmente enxergou aquilo como a materialização dos seus pensamentos. Então, ele idealizou aquilo que poderia ter acontecido. E aí que fica outra pergunta desde outra perspectiva. Será que ele mesmo se apaixonou? Ou será que ele se apaixonou pela ideia do que estava na cabeça dele? Essa é outra pergunta. Até que ponto você provavelmente também não viveu isso? Provavelmente você achava que estava apaixonada por alguém, achava que estava apaixonado por uma mulher, por um homem, mas na verdade você não estava apaixonado por essa pessoa, você estava apaixonado pela idealização que você fez, ou simplesmente pela ideia do que poderia ter acontecido se aquilo tivesse dado certo. Então dá para tirar muitos ensinamentos, muitos insights dessa obra maravilhosa. Eu simplesmente aqui trouxe para vocês coisas que eu enxerguei mais por cima. Obviamente tem outros ensinamentos que se você ler esse livro, digamos, até 3 vezes, tenho certeza que muitos insights vão vir. Tenho certeza que muitas coisas você vai começar a enxergar dessa obra literária incrível. Então eu li 2 vezes. A primeira tem uma perspectiva assim como, por exemplo, nossa, mas foi uma conexão muito profunda, foi algo muito, digamos, triste, né, ao final de tudo. E eu aprendi que, olha, nem todo romance vai terminar um final feliz. E isso que Dostoiévski diz, por mais que você tenha vivido uma experiência incrível com alguém, não significa que vai terminar sendo tudo de uma forma feliz. Também existe finais tristes, não é mesmo? Então isso que o Dostoiévski deixa claro para nós. Então quando eu li por 2ª vez, eu percebi que ele também tentou manipular ela com sua fantasia melancólica e triste de como ele chegava ao mundo. Mesmo ele sabendo que ela amava outro homem, ele tentou convencê-la de que ele era o homem ideal para ela, de que ele amaria mais aquela mulher. De certa forma, ela também utilizou ele como um amuleto emocional para cobrir a falta, o sofrimento que ela estava sentindo pelo fato de o seu amado não aparecer até então. Então, de certa forma, 2 pessoas, 2 desconhecidos, com 2 dores, se aproximaram, esperando uma coisa do outro. Ela esperava que ele não se apaixonasse por ela, ou seja, ela esperava essa mulher, ela tinha ele como, digamos, esse amuleto emocional, e que ela não queria que se apaixonasse por ele, porque saberia que iria acabar com a amizade, e ele, por sua vez, ele queria que ela se apaixonasse por ele, porque, segundo a cabeça dele, ele
realmente a amaria de verdade. Então dá para interpretar de várias formas, não dá para tirar uma conclusão exata daquilo, mas realmente é muito incrível. E se você ficou até esse final desse vídeo, tenho certeza que você provavelmente gostou. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se você tem alguma dica de livro, me deixa aqui nos comentários que eu vou estar tentando ler e trazer para vocês uma reflexão daquilo. Lembrando, Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski, uma obra escrita há muito tempo, mas que ainda hoje traz consigo muitas reflexões.